Fala pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Deluca Entrevista nessa noite não tão fria de terça-feira, 23 de julho de 2019, aqui em São Paulo. Vamos conversar sobre um tema muito importante. A gente gosta de falar sobre soluções para o país, então trouxe. Espera aí que eu deixei meu áudio aberto, como sempre. A gente gosta também de apresentar soluções para o país, né? Visto que a gente tem enfrentado um governo de desmonte do estado de bem-estar social, a gente gosta de apresentar outros caminhos para pensar que outro Brasil é possível. Nesse sentido, eu vou conversar com a economista, que não é economista, mas eu vou tratar como economista nessa entrevista, a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Maria Lúcia Fatorelli. Maria, obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui da TV 247. Eu que agradeço, Deluca, é um prazer conversar com você e com todos os ouvintes e seguidores desse importante canal. Vamos para o começo dessa conversa. A gente tem muita coisa para conversar, vai falar sobre vários pontos relativos à economia do país, mas eu queria que você começasse falando para a gente sobre o momento que a gente está. Como é que a gente chegou hoje com esse desemprego galopante, sem nenhum sinal de que vai diminuir, com a previsão do PIB sendo reduzida todos os meses, e as pessoas sem perspectiva de que terão algum tipo de melhoria na sua qualidade de vida. Como é que a gente chegou até aqui? Então, Deluca, nós estamos, sem dúvida, vivendo um cenário de crise forte, como você falou aí, de PIB despencando sucessivamente e desemprego recorde, empresas de todos os ramos vêm fechando, né, desde 2014, mas agora o cenário é realmente muito grave. A gente tem estudado isso há muitos anos já. A gente tem acompanhado esse movimento da economia brasileira e a gente tem denunciado que essa crise foi uma crise fabricada pela política monetária do Banco Central. Pouca gente fala na política monetária do Banco Central. Se você buscar os jornais, eles responsabilizam a crise pela gastança com os serviços públicos, pelo tamanho do Estado, servidores públicos, previdência, não é mesmo? Eles jogam a culpa nesses setores, mas isso não é verdade. Tem, inclusive, um artigo que a gente publicou em janeiro de 2016, nós já tínhamos percebido a fabricação dessa crise. O nome desse artigo é O Banco Central está suicidando o Brasil. E esse termo suicidando vem de uma entrevista que o Piketty, o famoso economista Thomas Piketty, deu, dizendo que o papel do Banco Central em momento de crise era irrigar a economia com moeda, emitir moeda e colocar moeda para circular na economia e baixar os juros. Porque aí as empresas têm acesso a crédito, a juro baixo, elas investem. Quando as empresas investem, as indústrias investem, elas geram emprego. Quando as pessoas têm emprego, elas consomem, demandam mais do comércio, da indústria, a arrecadação de tributo aumenta e a economia entra num círculo virtuoso. O que o Banco Central do Brasil fez? Lá em 2013, o juro estava alto aqui no Brasil, a taxa básica estava em 7,25%. E olha que essa foi a mais baixa que o juro tinha chegado depois de anos. Mas ela, em comparação com o resto do mundo, ela já estava muito alta. Porque desde aquela crise forte lá dos Estados Unidos de 2008, seguida pela Europa em 2010, todos os países do mundo estavam praticando taxas muito próximas de zero ou até negativas. Então, uma taxa de 7,25 básica já estava alta. O que o Banco Central fez? Em vez de diminuir, dobrou essa taxa. Essa taxa chegou a 14,25. E quando ela chegou em 14,25, ela se manteve aí por mais de um ano. Só isso já seria suficiente para
detonar com a economia, porque com a taxa de juro nesse patamar, a taxa de juro de mercado é muito superior a isso. Então, além disso, o Banco Central fez uma outra operação, aumentou o volume de uma outra operação que reduz o volume de moeda da economia. O que é isso? Ele passou a remunerar o dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Então, aquele dinheiro que os bancos deveriam emprestar para empresas, emprestar para as pessoas, o Banco Central aceitou como depósito voluntário. Aqui eu tenho que fazer até um parêntese, Deluca. Não estou falando do compulsório, viu, gente? Porque quando fala desse depósito no Banco Central, a maioria das pessoas pensa que a gente está falando do depósito compulsório. Não é. O compulsório é aquele para dar a garantia de que os bancos não vão emprestar todo o nosso dinheiro que está lá. Uma parte ele tem que deixar compulsoriamente, obrigatoriamente lá no Banco Central. O que a gente está falando é do dinheiro que sobra no Banco Central, depois que ele reserva lá o compulsório, essa outra parte que ele deveria emprestar para as empresas, o que o Banco Central faz? Aceita que ele faça um depósito voluntário no Banco Central. Então, os bancos colocam toda a sua sobra de caixa no Banco Central e o Banco Central remunera isso diariamente. Como que o Banco Central remunera? O Banco Central entrega título da dívida para os bancos. Não vende, não. Entrega. Em garantia. E também para justificar a remuneração. Então, isso é um escândalo. Não tem nem amparo legal para essa remuneração diária. E essa operação chegou em 1 trilhão. O volume de 1 trilhão em 2016. Em janeiro de 2016. Ela veio aumentando, aumentando, aumentando. Então, veja bem, o Brasil fez o contrário daquela recomendação do Piketty. Em vez de baixar o juro, dobrou, o juro já estava alto, dobrou para 14,25, manteve aí mais de um ano, e em vez de irrigar a economia com moeda, enxugou mais de 1 trilhão, e aí, além de enxugar, ainda remunerou diariamente esse trilhão. Além disso, tem vários outros mecanismos que, assim, para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo e menos cansativo, só essa combinação de juro alto e escassez de moeda, qual foi o reflexo disso para a economia? As empresas de todos os ramos não tiveram acesso a crédito. Por quê? Os bancos preferiam deixar a sua sobra de caixa lá no Banco Central, sendo remunerada diariamente com toda garantia, do que correr risco de emprestar para a economia real, para as indústrias, para o comércio, etc. Isso aí provocou o quê? Essa escassez de moeda. Uma elevação brutal das taxas de juros. As empresas não tiveram acesso a crédito, não conseguiram rolar suas próprias dívidas, que já tinham, elas já tinham acessado anteriormente, e aí veio a quebradeira, né? Às vezes, quando eu coloco essa questão, as pessoas falam assim, não, mas como é que isso aí... Por que o Banco Central faz isso? Por que o Banco Central remunera? Olha, não tem o menor sentido. A China, que está dando aí, né, show em termos de crescimento econômico, anual, geração de emprego, se tornando aí a maior economia do mundo, ela está diminuindo o compulsório. Além dela não remunerar a sobra de caixa dos bancos, ela está reduzindo o compulsório para jogar mais dinheiro na economia. O Brasil está no caminho contrário, está gerando uma escassez, um cenário de escassez brutal. Basta os nossos ouvintes raciocinarem. O que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa bolada, que já ultrapassa 1 trilhão e 300 bilhões atualmente? O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central devolvesse toda essa montanha de dinheiro
Olha, gente, um trilhão de reais é quase 20% do PIB. Já está em 1,3 trilhão. É muito dinheiro. Os bancos, vocês acham que os bancos iam querer ficar com essa montanha de dinheiro na gaveta, parado? É claro que não. Os bancos iam fazer de tudo para emprestar. Iam competir entre si para emprestar. E aí? A nossa economia irrigada com mais de 1 trilhão de reais a juro baixo. Pronto. Só esse mecanismo, Deluca, só esse mecanismo já mudaria esse cenário da noite para o dia. Já levaria as empresas a ter acesso a crédito, e etc, etc. Tá? Então, o que provocou essa crise foi a política monetária. Nós não tivemos aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise na economia. Não tivemos quebra de bancos, que foi o que provocou a crise nos Estados Unidos. Não tivemos quebra de safra que provocasse fome, falta de alimento para a população. Não tivemos pestes, adoecimento que impedisse a classe trabalhadora de produzir. E não tivemos guerra, graças a Deus. Então, essa crise foi nitidamente fabricada pela política monetária do Banco Central. Então, essa é que deveria ser a reforma número 1. Tá? Mas a gente vê pouquíssimas pessoas falando na política monetária e na geração dessa crise. Né? Deixa eu aproveitar para ler alguns comentários. O Jorge Schroeder diz, boa noite, Deluca. De Barão Geraldo, com clima ameno, ótima entrevista. A F tem uma pergunta aqui que eu vou fazer depois. José Luiz, obrigado, Fatorelli, por sua incansável luta visando esclarecer os reais problemas desse país. A Iracema Araújo de Moraes, a Iracema mandou, inclusive, um superchat aqui para a gente. Agradeço o superchat, Iracema, e o pessoal que está sempre no Deluca Entrevista, Léo Tales, Maria Jaileide, quem mais? A Sônia Mourão, essa linda, um beijo para você, Sônia. Ana Batista, Bárbara Ferreira Arena, doutora Fatorelli, suas informações e sua atuação clara, verdadeira, importantíssima, me emocionam, são preciosas, muito obrigado, a senhora é preciosa, uma brasileira digna. Pedro Melo Brito, quem mais? Verônica Voz do Fogo, todo mundo que está assistindo aqui, agradecendo a todos vocês. Já temos a Verônica Vidal, que vê sempre o programa também, um beijo para a Verônica. Já tem muitos fãs do seu trabalho aqui, Maria. Grata a todos e todas. Deixa eu aproveitar que você destacou agora, falando sobre política monetária, que é uma das reformas que esse governo não propôs, esses pontos que você levantou, inclusive sobre o Banco Central, durante a eleição, houve uma discussão muito grande sobre a autonomia do Banco Central, um Banco Central independente. E você falou também de ações do Estado, de ações do poder público para poder fomentar a economia, para que a economia volte a crescer. Isso mostra que esse discurso ainda é muito atual, de que, na verdade, esses novos liberais, por exemplo, os do Partido Novo, dizem que quanto menos Estado, melhor. É o contrário, quanto mais o Estado agir contra essas crises e estiver pronto para agir com bancos públicos fortes, com o Banco Central atuante, é mais fácil do país sair tipo de uma crise como essa que a gente está agora? Com certeza, Deluca. O Estado é a locomotiva dos investimentos. Tá? No mundo inteiro é assim. É sempre o Estado que puxa os investimentos. Né? E no Brasil nós temos muito dinheiro para isso, nós temos condição de investir. A questão é que a produção dessa crise, ela tem os seus interesses. Não é? Enquanto a crise está afetando aí a classe trabalhadora que está desempregada, desesperada, está afetando os empresários, principalmente os menores, o lucro dos bancos nunca parou de crescer. O lucro dos bancos continua batendo recorde em cima de recorde, apesar da crise, porque todos esses mecanismos que produzem essa crise, eles aumentam a dívida pública, aumentam o estoque
mas o dinheiro não chega para investimentos. A justificativa para uma dívida pública, como acontece no Japão, na Alemanha, nos próprios Estados Unidos, na Inglaterra, todos os países têm dívida pública, mas eles usam a dívida pública para fazer investimento e paga juro perto de zero. Aqui no Brasil, o juro é essa indecência e a dívida pública não tem sido usada para fazer investimentos. Há poucos dias, há 2, 3 semanas atrás, nós tivemos uma audiência pública importantíssima no Senado. O representante do TCU participou e declarou todo o crescimento da dívida nas 2 últimas décadas, mais de 4 trilhões de reais, nenhum real para investimento. Então, o Estado, essas pessoas que falam, que defendem o Estado mínimo, elas, engraçado, elas só defendem o Estado mínimo para investimentos reais, para serviços públicos prestados à população. Elas não defendem Estado mínimo para passar esse lucro todo para os bancos, para servir aos interesses financeiros. E essa questão que você mencionou também do Banco Central independente, muita gente acha, Banco Central independente pode ser uma coisa boa, não vai ter interferência política. Gente, não é isso. Banco Central independente significa o seguinte, significa Banco Central acima de tudo e de todos. Acima do legislativo, porque o próprio Banco Central independente é que faz as suas normas, ele não tem que se submeter à lei. E Banco Central independente é acima do executivo. Então, é assim, é Deus. Está acima de tudo. Né? Não tem que se submeter ao poder executivo, ao poder legislativo. Ele que manda. E isso está muito claro num projeto de lei que o atual governo enviou ao Congresso. E esse projeto é o PLP 112 de 2019. Suas redes têm muito alcance, Deluca. Eu vou fazer um apelo aqui para você divulgar esse PLP 112 de 2019, porque ele foi apresentado agora por esse governo e não passou por nenhuma comissão, apesar dele trazer muitas coisas novas. Ele foi apensado a um outro projeto que trata da independência do Banco Central, que já está rolando há muito tempo no Congresso, que já está com regime de urgência no plenário da Câmara. Então, olha isso, minha gente. Um projeto que coloca o Banco Central acima de tudo e de todos, que legaliza esse depósito voluntário remunerado, que não tem previsão legal, mas lá está colocado lá despistado, num artigo lá, junto com o depósito compulsório, está lá, o Banco Central é que vai regulamentar o depósito compulsório, o voluntário, e mais uma opção de coisas lá, vai resolver sobre a sua remuneração, sobre o seu prazo, tudo. Como é que pode, né, dar essa carta branca total para um órgão independente dos poderes para cuidar de todas as finanças do Brasil, ainda mais depois dessa atuação que jogou o Brasil nessa crise. Então, a única chance de barrar esse projeto que dá essa autonomia total ao Banco Central e coloca ele acima de tudo e de todos, livre para continuar fazendo essa política monetária suicida, a única chance é que a população tome conhecimento disso e que consigamos criar uma pressão, não é? Nos parlamentares, e, enfim, para que isso não aconteça, porque é muito grave isso. Né? O movimento que nós temos que fazer é o contrário, é auditar essas operações do Banco Central, essa que eu falei, da remuneração da sobra de caixa dos bancos, o swap cambial, que é outro escândalo,
O swap, olha os nomes que eles colocam, De Luca, para espantar todo mundo. Mas para as pessoas não entenderem mesmo, né? A ideia é que ninguém entenda. Para ninguém entender como está sendo roubado, né? O swap, olha só que grave, é um contrato que o Banco Central faz, principalmente com outros bancos, é um contrato sigiloso, a gente não tem acesso, quem são os beneficiários, nem parlamentares, olha, requerimento de deputados, de senadores, não, é sigiloso. E nesse contrato, o Banco Central garante para esses privilegiados sigilosos, garante a variação do dólar. Então, lá em 2014, quando a crise estava sendo produzida, entre setembro de 2014 e setembro de 2015, que foi aquele período que o dólar estava lá embaixo e subiu, chegou a quase R$4, nesse período, toda essa variação do dólar, o Banco Central pagou a diferença. Foram 207 bilhões de reais em um ano para cobrir prejuízo do Banco Central com o swap. Olha o rombo, olha onde é que está o rombo. Isso ninguém viu, porque isso aí não é divulgado. E tem uma representação do TCU, está na página da Auditoria Cidadã, quem quiser depois acessar, na página auditoriacidadã.org.br, é só clicar lá e buscar representação swap. Vocês vão acessar um documento do Tribunal de Contas, uma representação brilhante de um auditor do Tribunal de Contas, colocando lá, swap é aposta mesmo. Se o dólar subir, paga. Se o dólar cair, paga. É aposta. E que o Banco Central era proibido de fazer isso. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Por quê? Porque as pessoas não sabem ainda. Né? Um volume muito pequeno de pessoas questiona esse tipo de política monetária suicida. Nós não temos espaço na grande mídia, por isso eu agradeço desde já o espaço que você está nos dando aqui, que o canal 247 tem tido um alcance cada dia maior, e você também, né, De Luca, nas suas redes. Muito grata, porque o que eu acredito é isso, o que eu acredito, por isso que eu dedico a minha vida a essa tarefa da Auditoria Cidadã, para popularizar o conhecimento sobre as finanças públicas, porque era para estarmos em outra realidade. O Brasil é riquíssimo, nossa realidade verdadeira mesmo é de extrema abundância em todos os sentidos, e a gente está aí, submetido a um cenário de escassez brutal que não combina com o Brasil, né? Mas que está servindo de justificativa para entrega de patrimônio. Olha aí, entregando pré-sal, a Eletrobras, a Casa da Moeda, Banco do Brasil, Caixa Econômica, entregando o patrimônio todo, entregando os direitos da população. Já entregamos aí na reforma trabalhista, né, que prometia gerar emprego. Cadê os empregos? Nenhum. Só aumentou a informalidade. Agora a reforma da Previdência. Então, assim, é urgente que mais e mais pessoas acordem para isso e engrossem aí essa conscientização. A gente tem visto, Maria Lúcia, 6 meses de governo Bolsonaro. A primeira principal bandeira desse governo foi a reforma da Previdência, foi aprovada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você vê esses primeiros meses desse governo, especialmente a atuação do superministro Paulo Guedes. É um dos superministros desse governo, né? Além do Sérgio Moro, o Paulo Guedes é outro ministro que tem superpoderes junto ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que você tem visto a atuação desse ministro, dessa pasta da economia nesse governo, e também sobre a reforma da Previdência que foi aprovada, e uma reforma que foi muito criticada pelo campo progressista, por muitos economistas, que, segundo eles, prejudica os mais pobres. Então, são duas perguntas em uma, sobre esse começo econômico do governo Bolsonaro, e se a gente tinha rombo na Previdência, e por isso a reforma foi necessária. Olha, vamos começar pela Previdência, né?
essa falácia de rombo, de déficit, ela é uma fala que encurrala as pessoas, né? Quando o próprio governo vem a público e falar, tem um rombo aqui, as pessoas ficam encurraladas, porque tem rombo. Não está dando, então tem que entregar os direitos. Então, nós temos que acessar a documentação, os dados que mostrem a verdade. E o que existe hoje? Porque, por enquanto, a PEC, da reforma da Previdência, foi aprovada apenas em primeiro turno na Câmara, no plenário da Câmara dos Deputados. Agora ela voltou para a comissão especial, porque no plenário foram feitas alterações. Ela voltou para a comissão especial. Quando acabar o recesso, a comissão especial vai fazer ajustes, vai ter que votar de novo na comissão, depois vai ter que votar no plenário da Câmara, depois vai ter que ir para o Senado, 2 turnos de votação. Se tiver alteração, volta para a Câmara. Então, por enquanto, o que existe é o que está na Constituição. E eu convido quem ainda não leu, eu convido as pessoas para lerem os 2 artigos da Constituição. O artigo 194, que cria a Seguridade Social como um sistema integrado, um conjunto integrado de ações, que envolve previdência, assistência e saúde. Esse conjunto, ele é tão importante, ele foi considerado o principal capítulo da Constituição de 88. Foi o único capítulo aprovado por unanimidade. E ele foi considerado tão importante, garantir previdência, assistência e saúde, que no artigo 195, os constituintes garantiram várias fontes de financiamento. Então, foram criadas várias contribuições previdenciárias e sociais para financiar, e também está previsto lá no artigo 195 a participação do orçamento público. E o que aconteceu desde a Constituição até 2015, inclusive? Aquele conjunto de contribuições, o INSS pago pelo empregado, pelo empregador, a contribuição social sobre o lucro líquido paga pelas empresas, a COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, que está embutido em tudo que consumimos, o PIS/PASEP, contribuição que incide sobre venda de produção rural, contribuição que incide sobre importações, sobre jogos de loterias. Garanto que a maioria dos ouvintes aí alguma vez já fez um joguinho de loteria. Então, quando você paga aquele ali, uma parte vai para a Seguridade Social. Então, o que aconteceu? Voltando, de 1988 até 2015, esse conjunto de contribuições foi muito mais do que suficiente para cobrir todas as despesas, como previdência, assistência e saúde. E nem precisou do orçamento fiscal. O orçamento fiscal é o orçamento de arrecadação de impostos. Nem precisou do orçamento fiscal contribuir para previdência, assistência e saúde, como está lá na Constituição a previsão. Nem precisou, porque as contribuições deram conta das despesas e ainda sobraram todo ano dezenas de bilhões de reais. Para onde foi toda essa sobra? A maior parte foi para pagar juro da dívida, daquela dívida que a gente comentou, que nem um centavo foi para investimento. Então, por que falam de déficit? Primeiro, fazem uma conta errada. Não consideram todo esse conjunto, toda essa cesta de contribuições. Consideram só a contribuição do INSS, paga pelos empregados e empregadores. Só que não é isso que está no texto da Constituição. Isso é que a PEC 6 de Bolsonaro e Guedes quer colocar na Constituição. Quer colocar para financiar a Previdência
somente essa contribuição do empregado e do empregador. E isso está lá na PEC, quando ele fala em segregar contabilmente as receitas para cada área. Tá colocado de uma maneira muito despistada lá. Então, é mentira o tal do déficit da Previdência, porque mesmo que as contribuições não tivessem sendo suficientes, está prevista a participação do orçamento fiscal. Não há que falar em déficit. Esse discurso de déficit é para paralisar a população, para fazer a população concordar com a entrega dos direitos. Tá? As contribuições pararam de ser suficientes para cobrir toda a despesa só a partir de 2016, quando os efeitos dessa crise produzida, que a gente comentou anteriormente, detonaram com a economia, porque aí as empresas quebraram. Empresa quebrada paga imposto, paga contribuição? Não. Empresa quebrada joga o povo no desemprego. Desempregados também não contribuem. E mais, o governo desonerou várias empresas de pagar. O que é desonerar? É falar, você não precisa pagar. E mais, o governo deixou de cobrar vários devedores, inclusive bancos que devem para o INSS. Não pagaram. Então, esse conjunto, né, produzir a crise, derrubar a arrecadação, desoneraram, deixaram de cobrar os devedores. E depois, o que vem? Qual é o conteúdo da reforma? Corta direito da classe trabalhadora. Não é aí que está o problema, gente. O problema está na fabricação da crise, que derrubou a arrecadação, e nessa atuação equivocada do governo de fazer excessivas desonerações. Segundo dados da Anfip, até 2018, de 2010 a 2018, 511 bilhões de reais de desonerações. Então, isso começou de forma mais intensa no governo da presidenta Dilma, então. Foi quando a crise começou a aprofundar em 2015, ela já tinha tentado uma redução de juro lá para 7,25, acho que ela não quis de novo tentar redução de juros, em vez dela entrar de sola aí nessa política monetária, ela preferiu dar uma desoneração, liberar as empresas de pagar. As empresas estavam reclamando muito que estavam entrando em falência. Mas estavam entrando em falência por quê? Por causa da falta de acesso a crédito. Né? Em vez de atacar o problema, então eu te dou um alívio no tributo. Não adianta, não adiantou, lógico. Esse foi diminuir a arrecadação da Seguridade Social. Né? Então, em termos de reforma da Previdência, essa reforma ela está muito longe de resolver qualquer problema fiscal. Tá? Ela está tirando 1 trilhão da classe trabalhadora, ela está tirando 1 trilhão da economia. Voltando lá naquela fala lá atrás, para a economia funcionar bem, tem que ter recurso girando na economia. Essa reforma vai tirar 1 trilhão da mão das pessoas e vai afetar principalmente os mais pobres. E isso, De Luca, não são os economistas progressistas que estão dizendo, isso está escrito no texto da PEC. Lá na última página do texto da PEC tem uma tabelinha que mostra que cerca de 900 bilhões da economia, entre aspas, porque isso não é economia, isso é um roubo, né, de direitos, quase 900 bilhões sairá do regime geral da Previdência Social. E o regime geral tem o teto de R$ 5.840, arredondando, mas ninguém ganha isso. A maioria recebe até 2 salários mínimos. Né? Então, essa reforma ela tem interesse financeiro. Desde que ela foi anunciada, os bancos estão vendendo mais planos de previdência privada e o grande objetivo do Paulo Guedes era emplacar a capitalização individual. Né? Ele é banqueiro,
ele está defendendo a sua turma, tá? Ele não está defendendo os interesses nacionais. Isso aí está muito claro, né, para todo mundo. E vai aprofundar a crise, porque vai tirar dinheiro da mão das pessoas. Nós estamos vendo aí, ó, tá todo mundo com medo de consumir. Claro, tá todo mundo guardando o pouco que tem, porque sabe que amanhã vai ter menos em mãos, porque a reforma está tirando 1 trilhão da mão das pessoas, né? Então, esse governo, nesse primeiro semestre, está mostrando que veio, principalmente ao dar carta branca para um ministro banqueiro, né? Deu superpoderes ao transformar o ministro da Economia, ao mesmo tempo, em ministro da Fazenda e do Planejamento. Então, concentrou poderes, né? E na mão de um ministro banqueiro que está claramente impulsionando os interesses do setor financeiro. Acabou de ser divulgado o lucro dos bancos, quase 20% superior ao lucro do primeiro trimestre. Então, ele está administrando o país muito bem para os bancos. Eu vou entrar nesse assunto dos bancos já já. Eu quero agradecer aqui várias pessoas que comentaram. Geisa Costa, agradecendo a entrevista. Quem mais? Ed Silva, Nice NFN, o Vinícius, a Sônia Nobre, a Margarida Maria Vieira Pontes. Tem uma pergunta do Breno Henrique que eu vou fazer daqui a pouquinho, mas eu quero aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações. Quem puder ajudar, quem puder colaborar, seja membro do canal, clique no quadradinho azul aqui embaixo. Quem puder ajudar ainda mais, brasil247.com.br/apoio, vire um assinante solidário. Nós só existimos graças à colaboração de todos e todas vocês. Eu quero aproveitar esse assunto dos bancos. A gente tem mais 15 minutinhos de programa, então vamos tentar agora dividir esses 15 minutos nesses 3 temas, que são temas importantes, mas vamos tentar ver se a gente consegue dividi-los para cobrir tudo nessa entrevista. Você falou sobre os bancos, né? Tem aqui nos comentários muita gente falando que nos governos do PT, por exemplo, os bancos também foram muito bem tratados, ganharam muito dinheiro, e a gente tem visto que isso tem aumentado. Você mesmo falou que os bancos lucram cada vez mais, inclusive são hoje tipo, os que mais demitem no Brasil, né? Os bancos demitem mais do que outras categorias, ainda que tenham um lucro enorme, e o Brasil tem um dos maiores spreads bancários do mundo, né? Que é tipo, a diferença do quanto você empresta para o quanto você recebe. Queria que você explicasse para a gente por que é tão difícil mexer no lucro dos bancos, né? Nem os governos do PT, e obviamente tem menos interesse ainda nesses governos agora, desde o Temer, desde o Bolsonaro. Por que é tão difícil mexer, e onde é que a gente poderia mexer em relação aos bancos para, inclusive, aumentar a arrecadação? Olha, se mexer na política monetária, muda a história do Brasil, tá? É simples assim. E essa área, é claro, o poder financeiro mundial não quer que o Brasil desenvolva, quer que o Brasil continue sendo um país atrasado, fornecedor de matéria-prima, mineral e agrícola. É isso. E aí, esse domínio do poder financeiro mundial, ele vem do BIS. Você já ouviu falar do BIS, De Luca? Poucas pessoas ouviram falar do BIS, porque é onde está o maior, é a cúpula do poder financeiro mundial, é o BIS. É o Banco Central dos Bancos Centrais. É um banco, é um organismo privado. E se você ler o estatuto do BIS, você vai ver que ele sim está acima de tudo e de todos. Ele não tem que se submeter à ONU, não tem que submeter à legislação, à Constituição de nenhum país, não tem que se submeter aos organismos internacionais, enfim. O BIS comanda, através dos bancos centrais, ele comanda como é que o mundo vai funcionar, o mundo financeiro vai funcionar. E aí, quando o Lula foi eleito, o Bush chamou ele lá nos Estados Unidos e de lá ele nomeou o Meirelles.
Quem era o Meirelles? Era um cara do partido oposto, que fez oposição ao PT nas eleições, era o PSDB. Era um cara presidente do Banco de Boston, na época. E aí, pronto, entregou as finanças para o banqueiro. E, de fato, o próprio Lula declarou várias vezes que os bancos nunca tinham lucrado tanto, porque o Meirelles foi, inclusive, na gestão dele, né, que essas operações de remuneração da sobra de caixa dos bancos ganharam um volume muito, muito grande, né, e depois aumentaram mais ainda depois, continua aumentando todo dia, né? Então, essa parte das finanças, ela primeiro que ela é lacrada, né? Pouquíssimas pessoas sabem. Segundo, quando se fala nisso, fala, nossa, se enfrentar as finanças, amanhã o sol nem nasce. Fazem um terrorismo. Mentira! O Equador, que é um país de economia 50 vezes menor do que o Brasil, enfrentou, fez auditoria da dívida. E o sol continuou nascendo. O Equador equacionou as suas contas e passou a crescer. Por isso é que abafaram totalmente o caso equatoriano, para que não servisse de exemplo, não é, para outros. Aqui, se tem um país no mundo que tem condições de enfrentar essa financeirização mundial que está entrando de forma avassaladora aqui no Brasil e no mundo inteiro, é o Brasil. O Brasil, gente, é autossuficiente em tudo. Se fizerem boicote com o Brasil, vai faltar comida para o resto do mundo. As fábricas de motores na Alemanha vão parar, porque a Alemanha não tem matéria-prima, não. O aço, o minério de ferro, o nióbio, sai tudo aqui do Brasil. Então, nós temos que a população tem que acordar para as nossas riquezas, para as nossas potencialidades, e nós temos que ter um volume muito grande de pessoas agindo com cidadania, defendendo os interesses nacionais, enfrentando esse debate, né? Desmascarando essa política monetária suicida, entreguista, né? Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque, olha para a África. Hoje a África já não tem como reagir. Os estados lá já foram destruídos. Com essa história, exatamente com essa política de estado mínimo, de acabou a estrutura de estado. Aí acabaram as empresas, aí pronto, terra arrasada, vai lá, dominam tudo. E o Brasil ainda não está nesse estado. Ainda. Tá? Ainda há tempo de reagir e construir. Tá? A outra pergunta? Eu falo muito, eu estou preocupada, Deluca. É bom falar bastante. Aqui está todo mundo elogiando nos comentários, inclusive, e a aula que a gente está recebendo, quando eu fiz o convite para você, eu já sabia que seria muito bom para a gente poder esclarecer muitos pontos. Era essa pergunta, era basicamente falava sobre sobre isso. Eu quero que a gente aproveite agora de falar sobre os bancos, né, sobre como é que nós agimos em relação aos bancos desde o governo Lula, o governo Dilma, agora passando pelo governo Bolsonaro. A gente está chegando no finzinho da entrevista, então eu vou dar uma pergunta mais ampla, que aí você pode falar de forma mais geral. A gente tem falado muito sobre as medidas que o Bolsonaro tem apresentado para resolver os problemas da economia no Brasil. Claramente, como a senhora já disse, e como outros economistas têm insistido em dizer que esses caminhos não vão trazer nenhum resultado positivo, o que a gente pode fazer para tirar o Brasil da situação que está? E acho que tem 2 pontos importantes que eu queria que você os destacasse nessa conversa, sobre a dívida pública, é um dos trabalhos da sua vida, a auditoria cidadã da dívida pública. Eu queria que você falasse sobre ela, e sobre como ela seria importante nesse processo, e também numa reforma tributária. A gente já vê o Congresso começando a discutir o esboço de uma reforma, mas provavelmente uma reforma que não vai fazer o que é necessário, né, o que vai fazer com que as pessoas mais pobres, por exemplo, sejam beneficiadas.
Que caminhos a gente tem para tirar o país da situação que ele está agora? Olha, são várias opções e não são complicadas de serem adotadas. Isso é que é incrível. A primeira, no enfrentamento da dívida pública, quando a gente fala em auditoria, muitas pessoas que não conhecem o tema acham assim, mas quanto tempo vai levar uma auditoria? Olha, o alcance de uma auditoria, ele pode ser determinado e o resultado pode ser muito rápido. Por exemplo, foi através de procedimentos de auditoria que nós detectamos essa remuneração da sobra de caixa dos bancos que usa título da dívida pública. E quando o Banco Central aceita a sobra de caixa, ele entrega título para justificar a remuneração diária aos bancos. Foi investigando o estoque da dívida que nós descobrimos essa utilização da dívida para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Só de acabar com esse mecanismo, nós já teríamos mais de 1 trilhão na economia, girando na economia a juro baixo, porque os bancos seriam obrigados a baixar. Então, auditoria da dívida, enfrentamento dessa política monetária do Banco Central. Essa política monetária tem que mudar radicalmente, urgentemente. É isso que está quebrando o Brasil. E a reforma tributária, não essa que está lá no Congresso, que inclusive compromete a Seguridade Social, porque transforma contribuições sociais que são vinculadas constitucionalmente ao financiamento da Seguridade Social. Essa reforma que está no Congresso, ela transforma essas contribuições em imposto. Então, vai desvincular totalmente a destinação. Recentemente, eu fiz uma apresentação numa comissão da Câmara que trata de subsídios e questões tributárias. Vocês podem acessar na página da Auditoria Cidadã. Tem o vídeo e tem as telas que eu apresentei. Apenas 2 projetos de lei recentes, um projeto que trata da tributação de grandes fortunas e um outro projeto que trata de tributação de lucros e dividendos distribuídos aos sócios. Só esses 2 projetos dá uma arrecadação média de 120 bilhões de reais por ano. Em 10 anos, 1 trilhão e 200 bilhões. Muito mais do que o Guedes quer economizar aí, tirando direitos da Seguridade Social com essa PEC 6. Então, nós precisamos de enfrentar o sistema da dívida, porque se a dívida não está sendo usada para investimentos, a dívida está sendo um mecanismo de transferir recursos, principalmente para grandes bancos. Então, nós temos que enfrentar o sistema da dívida, enfrentar a política monetária do Banco Central e impedir esse projeto de autonomia que vai fazer o Banco Central ficar acima de tudo e de todos. E reforma tributária. E eu não podia deixar de falar também, enfrentar esse modelo extrativista que está aqui no Brasil, que a gente só fica com dano ambiental. Olha aí o que nós temos nos beneficiado da exploração mineral? O Estado não recebe praticamente nada. Aí também é outro ponto em que a gente está sendo muito roubado, na exploração dos nossos minérios, exploração das nossas florestas, né? E é outro ponto também. Então, esses 4, principalmente, sistema da dívida, modelo tributário, política monetária e modelo extrativista, irresponsável para com as pessoas e o meio ambiente. Não dá para continuar assim, né? Maria Lúcia, eu agradeço muito o tempo que você dedicou aqui para a gente. A gente podia fazer um programa de 2 horas, tem muita gente perguntando um monte de coisa aqui. Vamos ver se a gente marca uma segunda rodada para falar sobre outros temas nesses próximos dias, mas eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade, a aula que você deu para a gente e também o seu trabalho que você faz lá na Auditoria Cidadã da Dívida, deixando espaço aberto agora também para você deixar suas considerações finais, falar como é que
as pessoas conhecem mais sobre o seu trabalho e também sobre esses temas. Ótimo, Deluca, eu quero sim continuar falando. Primeira coisa que eu quero é todo mundo animado. Porque eu vejo, assim, eu tenho sentido as pessoas muito desanimadas depois dessa aprovação lá de lavada, né, na Câmara, em primeiro turno. Eu vi que isso aí desanimou muito as pessoas. Não desanimem, não, gente. Aquilo ali, olha, 4 bilhões e meio, né, de emendas liberadas, muito dinheiro, aquilo ali foi comprado, e esse pessoal aí, olha, isso aí tem vida curta, nós vamos ter que, ainda que aprove, nós vamos ter que reconstruir isso tudo, e nós temos muito dinheiro para isso. Eu quero todo mundo animado, cada um arregaçando a manga aí para agir como cidadãos e cidadãs que amam esse país, que amam esse povo maravilhoso. E nós, no próximo programa, Deluca, eu quero falar de cara que nós temos mais de 4 trilhões de reais em caixa. No caixa do Banco Central, no caixa do Tesouro e em reservas. Mais de 4 trilhões, além de toda a riqueza mineral, natural que nós temos. Então, é para ter muita esperança, muita fé que a gente vai virar esse jogo, mas vai depender de cada um, de cada uma, né? E acessem a página da Auditoria Cidadã. Todos os dias a gente está colocando material novo, tanto na nossa página web, auditoriacidadã.org.br, como também no nosso canal do YouTube, Auditoria Cidadã da Dívida no YouTube, Auditoria Cidadã da Dívida no Facebook, no Twitter. Acompanhem as nossas redes e também divulguem, porque quanto mais pessoas divulgarem, mais rápido a gente vai virar esse jogo. Maria Lúcia, eu agradeço muito novamente. Vamos marcar para a semana que vem, estou falando sério. Vamos já a gente conversa no WhatsApp, vamos marcar uma segunda rodada para tirar mais dúvidas. Eu te agradeço muito. Agradeço a todo mundo que assistiu. Eu acho que eu deixei passar um superchat aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. O Cláudio Alves mandou um superchat. Eu não consegui ler, Cláudio, infelizmente. Mas para o próximo programa eu vou deixar ele separado aqui, que eu converso com a Maria Lúcia no próximo programa. Amanhã eu vou entrevistar, vai ser uma entrevista diferente, bem bacana. Eu vou conversar com o Ronaldo dos Santos, quilombola, e com a Gabriela Dutra Guibrail. Eles são candidatos a prefeito e vice de Paraty. A cidade de Paraty, lá no Rio de Janeiro, está tendo uma micareta, uma eleição fora de época, porque o prefeito lá do PMDB foi cassado, o vice também, então eles estão fazendo uma nova eleição. Eu vou conversar com esses candidatos do PT à prefeitura de Paraty, no Rio de Janeiro. Tem uma história super bacana. O Ronaldo é quilombola, inclusive, tem uma história super bacana do movimento quilombola. Então, não deixe de acompanhar o Deluca Entrevista de amanhã. Nós vamos ficando por aqui. Continue acompanhando a programação da TV 247 aqui. Daqui a pouco tem o Dia em 20 Minutos com o Lins e o Fofíssimo do Conde. E também no nosso site brasil247.com.br. Tchau!